Olá, turma. Bom dia. Sejam bem-vindos aqui à nossa videoaula, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a classificação de solo do slide 7, tá? Então, vamos lá aqui aos slides para ajudar aí a nossa conversa, né? A gente vai falar um pouquinho aí sobre o, o sistema brasileiro, né, de classificação de solo, que é o CIBS-CS, né? Então, vamos lá. Vamos ver se passa o slide. Ok. Passou já demais. Vamos voltar. Tá ok. Então, a gente vai falar um pouquinho, gente, da classificação. Podemos dizer assim que é meio que de forma mais tranquila, de forma assim, geral, tá? Porque é um assunto, digamos assim, bem específico e que para ter uma compreensão mais detalhada do assunto, realmente é preciso estar trabalhando dia a dia essa questão, essa classificação, tá tendo um contato mais direto, né, com os diferentes solos que o Brasil possui, tá? Então, todo aquilo que a gente vai falar, que a gente vai comentar hoje durante a aula, vai estar relacionado a esse material aqui da Embrapa, que é uma publicação, né, que está pública, né, ela é uma publicação de 2018, né, onde a Embrapa, né, ela puxa essa discussão da classificação do solo no Brasil, mas também ela tem diversos parceiros, né, com universidade, institutos federais, organizações que ajudam nessa classificação do solo, tá? Então, essa classificação do solo, ele já vem já há longos anos, né? Esse material que é a quinta edição, né? E, inclusive a classificação do solo, né? Que a gente vai explicar depois, né? Que é o nome do solo, latossolo, organossolo, né? Por que esses nomes, né? Por que se chegou a essa classificação? Ela veio já há longos dos anos, como eu falei, mas ela vem seguindo aí uma metodologia do estudo dos solos americanos. Hoje ela já está mais conceituada, ela já está mais consolidada com a realidade do Brasil. Mas ela não está ainda fechada esse estudo, né? Ela tem ainda classificações que ainda está aí aberto, né? Que é passivo também de mudanças de acordo com os estudos, com as publicações, né, dos cientistas, dos profissionais brasileiros que estão se dedicando, né, a esse estudo, tá? Então, esse material eu vou deixar disponível lá na biblioteca, mas ele precisa do aplicativozinho, porque ele está na forma de e-book. Também já coloquei lá no SIGA, né, para vocês baixar o aplicativo, para vocês terem acesso a esse material, para vocês entenderem um pouco mais desse assunto, tá? Ele é um pouco extenso, mas é necessário uma leitura mais aprofundada dos conceitos, das ideias. A gente vai falar aqui meio que na forma geral, né, um geralzão, mas certamente precisará aí de mais tempo, digamos assim, para se ter o acesso ao material, para ler um pouquinho o material e a gente entender os diferentes níveis e ordens de classificação, tá? Então, esse material, né, ele é trabalhado em parceria, inclusive, com a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, e onde faz essas publicações, né? A gente vem estudando, vem consolidando, sendo puxado aí pela Embrapa, né, que ela faz a consolidação dos dados, né? Então, na verdade, esse sistema que a Embrapa refere-se a um sistema taxonômico, né? Ou seja, um sistema classificatório, né? Em que ele não vai levar em consideração aqui, por exemplo, a fertilidade, se ela está apta para plantio agrícola e outros. Ela apenas classifica, né, o solo de acordo com algumas características, né, que a gente está chamando aqui
que ela vai se basear pelo horizonte, né, do perfil do solo, daquelas camadas, né, que a gente viu nas primeiras aulas, né, do curso, que é o horizonte A, horizonte B, horizonte C, horizonte R, né? Então ele está se referindo a essas camadas, tá? Além de alguns atributos, né, que o solo vai se apresentando, né? Por exemplo, se o solo tem muita matéria orgânica, se o solo tem muita argila, se a argila é grossa, é fina. Então, isso são atributos que vai levar a essa classificação que a gente vai falar aqui ao longo da aula, tá? Por exemplo, qual os nomes desse solo? Por que se chegou ao nome? Por que se chegou, por exemplo, ao nome do solo latossolo amarelo? Então, latossolo amarelo distrófico, né? Então, são situações que a gente vai conversar um pouquinho aqui para a gente tentar começar a se engajar, a compreender um pouco mais esses termos, tá? Aí tem a lista dos atributos, dos horizontes, detalhado no material, tá bom? E a Embrapa, né, ela criou essa metodologia para se ter esses nomes, né, que eu acabei de falar, num perfil do solo, numa profundidade também que varia aí até 200 centímetros, ou seja, vamos estudar o perfil do solo até 200 centímetros para chegar a esses nomes. Em algumas situações, há necessidade de um pouco mais, né? Até, digamos, 400 centímetros para poder classificar direitinho aí o nome, o termo do solo, tá? Nesse próprio imagem aqui do mapa, já a gente pode imaginar aí diferenciações de cores, ó. Na verdade, essas cores aqui é só para definir os diferentes tipos de solo no Brasil. Então, a gente percebe que é uma diversidade de solos, né, diferente, né? Que a gente vai ver um pouquinho lá na frente para a gente ter uma compreensão melhor desse tema, que ele é fundamental, né, para a gente entender um pouquinho sobre essa ciência do solo, né? Que a gente vem estudando, a gente vem seguindo uma trajetória para a gente melhor compreender, né, essa ciência. Então, vamos seguir aqui. Então, a definição de solo, né, eu trouxe essa definição nesse próprio estudo, que é o Sistema Brasileiro de Ciência de Solo, né, que o solo ele é classificado, né, como uma coleção, né, de corpos naturais. O solo é natural, né, constituído por partes sólidas, líquidas e gasosas, como a gente vem colocando no conceito, né, é o tripé, né, é o trifásico, né, onde forma o solo. Ele é dinâmico, ele vem sempre mudando, formado por materiais minerais, né, como a gente tem falado, ele é formado por argilas, é formado por diferentes tipos de minerais que a gente encontra na natureza, e também material orgânico, né, resto de vegetação, aquele solo umificado da minhoca, né, que no caso eles estão na maior parte, né, assim, de forma fértil, por exemplo, né, contendo essas propriedades, na parte superficial do solo, né, ou seja, no manto superficial da Terra, né, aí principalmente das partes continentais dos nossos planetas. Contém matéria viva e podem ser vegetados na natureza, onde ocorre e eventualmente terem sido modificados por interferências antrópicas, ou seja, ele pode sofrer também interferência do homem, né? Pode ser natural, né? Mas também pelo homem. Então, essa definição está bem completa aí, que está lá nesse material, né, do constituído aí com essa equipe, né, de autores aí encabeçado pela Embrapa. Então, o solo, digamos assim, ele tem uma certa hierarquia de classificação. Essa hierarquia, ela foi pensada, ela vem sendo trabalhada justamente, digamos, para facilitar. Eu posso, de repente, olhar se o profissional tem aquela experiência, especialista, ele pode olhar o solo e dizer lá o nome do solo, apenas de forma visual. Ah, esse solo é latossolo. Ou esse solo é latossolo vermelho. Aí, se ele disser latossolo vermelho distrófico, printio,
e outros nomes, aí já ele não vai conseguir, digamos, fazer a leitura visualmente. Ele vai ter que ir para um laboratório para saber as outras subdivisões, as outras categorias, né? Que a gente vai ver aqui, que a gente está vendo aqui, né, na imagem, que são 6, ó, que ele está chamando de níveis categóricos, tá? Que a gente vai com calma entender essas categorias, mas dificilmente, por exemplo, a gente vai chegar àquele nível de dizer, olha, eu vou olhar esse solo e vou dizer que ele é um solo organossolo príntico, porque aí vai depender muito da experiência do profissional e aquele contato no dia a dia, né, com aquela atividade. Tá? Mas a gente pode entender muito bem as classificações, a forma como ela é lida, quais são as classes, como mais ou menos chegou a esses termos, tá? E aí, um conhecimento mais aprofundado, a gente convida vocês a ler o material, a ler aquele livro, que aí com certeza vocês vão ter aí uma informação, conhecimento sim, importante aí para a carreira, para quem deseja aí, né, realmente trabalhar essa questão ambiental. Então, essa divisão ficou da seguinte forma, que a gente vai ver mais ou menos ao longo da aula de hoje, né, como é essa classificação. Mas, adiantando aqui, nós temos 6 níveis, ó. Tem nível um, 2, 3 até o sexto, tá? O nível um ele possui 13 classes, que na verdade a gente vai chamar 13 nomes de solo. Ele é considerado aí o primeiro nível categórico, ou seja, é dividido em ordem, que a gente vai ver mais na frente. Depois tem o segundo nível, já com 43 classes, né, que ele fala de subordens, que a gente vai também mostrar lá na frente. Aí tem o terceiro nível, já vai aumentar aí de forma assim bem expressiva o número de classes, né, que está chamando grupos, grandes grupos, né, que seria o terceiro nível. Quando eu falei assim, a classe do solo, latossolo amarelo, aí eu estou chamando o latossolo primeiro nível, amarelo segundo nível, e se eu falar, por exemplo, distrófico, aí eu já estou no terceiro nível. Aí se tiver mais outro termo, aí eu vou para o quarto nível, que seria uma imensidão aí de nomes, né, que vai representar aquele tipo de solo. Ainda temos ainda o quinto nível, que aí já tem já um número já bem alto, mas só que ele ainda está em construção, tá? Então, como eu falei, a ciência do solo ela vem se aprimorando, ela vem pesquisando, né, até chegar ao termo correto daquele solo, porque é uma diversidade, né, como mostrei naquela imagem, né, muitos tipos de solo. O sexto nível ainda está em fase de discussão, ele ainda não tem assim nenhum nome, digamos assim, específico, mas pela quantidade que vai aumentando, né, então provavelmente vai ser uma coisa bem mais específica para se chegar a esse nome desse solo, né, e só vai ser possível, né, por exemplo, ter esse nome corretinho aí se for feita uma análise de laboratório, tá ok? Então, aqui de forma mais, digamos assim, mais interessante para a gente é saber principalmente as ordens, né, que seriam essas 13 classes, esses 13 nomes de solo. É importante também saber a subordem, né? Mas aí já vai aumentando aí o nível de complexidade, aí já vai necessitar de uma experiência, vai necessitar de um laboratório para se chegar a esses nomes que a gente vai ver aí algumas situações, tá? Que vai clarear para a gente de que forma a gente faz essa leitura, ok? Aqui, gente, só para a gente ter uma ideia, né? Eu trouxe um mapa aí do solo do Brasil, né? Só para a gente ter já uma na nossa mente, né? Que é um mapa que a gente consegue estar buscando já lá em alguns sites, como o Mapa Bioma, né? O Mapa Bioma que a gente fala, é um programa, um projeto, e a gente consegue resgatar nessas informações e, digamos assim, eu posso já imaginar que no estado do Pará, por exemplo, eu tenho essa característica de solo. Aí a gente vê uma legenda aqui, ó, com esses primeiros nomes aqui que a gente vai falar um pouquinho, por exemplo, argissolos, cambissolos, chernossolos, e aí vai, ó. Aí latossolos, que eu falei, né?
Então, isso aqui, ó, se a gente conferir bem aqui, do solo até aqui o vertissolo, a gente vai ver que são 13. Então, é essa aqui que é a ordem, que seria o primeiro nível, ok? Aí vê como a gente pode imaginar que é uma leitura mais tranquila, mais fácil, que a gente pode visualizar no mapa e começar a identificar as regiões que tem esse tipo de solo. E é claro, com essa informação a gente vai tomar algumas decisões aliado a outra ferramenta que seria o uso da capacidade do solo, que vai ser a outra aula que a gente vai já definir quais são as áreas específicas, né, para agricultura, para pecuária, se ela não tem aptidão. Esse momento aqui é só para a gente saber, conhecer os tipos de solos que tem na região, tá? O tipo de solo que é mais predominante, por exemplo, em cada setor. Já tem esse mapeamento, né, já de forma assim geral, né, como eu falei, nós temos ainda a subordem, até lá o sétimo nível, né? Então, por exemplo, para chegar lá até o sétimo nível, a gente não tem ainda um mapa, a gente não tem ainda uma informação mais detalhada. Mas no mapa bioma, a gente já tem bastante informação que a gente pode baixar, a gente pode fazer o tratamento dessa informação mais específica e aí tomar a decisão aí junto ao gestor, junto ao fazendeiro, ao agricultor. Aqui o outro mapa, né, por exemplo, já especificando os solos mais predominantes no Brasil, assim, né, ele já fez uma varredura, esse mapa aqui da direita, né, que está disponível no IBGE. Por exemplo, se a gente olhar aqui o latossolo, que é esse, digamos, é o mais vermelho, ó, ele está bem predominante aqui na região, o argissolo, né, também, e outros aí, né, que se predomina no Brasil. No entanto, a gente olhando o mapa na esquerda aqui, a gente percebe que o Brasil tem todas essas classes, né? Por exemplo, como eu falei no início, o Brasil ele se baseou no estudo dos americanos. Só que hoje o Brasil avançou bastante, já é a quinta edição já do projeto, do trabalho, né? Então ele é meio que está se tornando autônomo, inclusive tem alguns solos lá nos Estados Unidos, alguns nomes, né? Que não consta aqui no Brasil, tá? Ou outros que já surgiram, né? Através dos estudos aqui do Brasil. Então a gente já está tendo essa autonomia agora de classificar nosso solo e também já ter uma investigação mais profunda, com o uso de ferramentas de tecnologia de geoprocessamento, de saber com mais detalhes o tipo de solo. Tá? E essa informação ela tem no Map Bioma. Eu vou mostrar um vídeo para vocês terem uma ideia, tá? Mas esse conhecimento vocês vão ver mais lá na frente, quando vocês verem geoprocessamento. Mas aí só para vocês entenderem que vocês podem resgatar essa informação, né? Quando vocês verem lá já o processamento, vocês vão entender que existe esse mapa, existe já essa classificação que vai ajudar vocês a fazerem um mapinha de vocês. Já. Vou fazer um mapa do solo. Mas eu já vou saber os tipos de solo, já vou saber a classificação do solo, para mim buscar essa informação, tá? E vai já começar a entender alguns conceitos que vai ajudar vocês na construção, né, de um estudo, né, de uma análise, né, para se desenvolver algum projeto, tá? Aqui do Pará, né, também, nós já temos já um estudo na Embrapa, tem um material aqui bibliográfico que eu vou enviar para vocês. Já tem já um estudo mais específico para o nosso estado, né, e aí a gente percebe que a gente tem a predominância de alguns solos aqui na nossa região. Aí depois, aqui na frente, a gente tem já o mapa daqui da região do Tocantins, que são dados que já está disponível, né, que a gente pode, digamos, já reduzir a nossa área de estudo, né? Nossa, se eu quero saber só de Abaetetuba, eu já consigo mapear, eu já consigo ter essa informação. Tá? Inclusive, já tem mapas prontos, como esse daqui, ó, que é o estudo aqui do estado do Pará, feito pela Embrapa. Só que a imagem não está muito boa, mas o material que eu tenho eu mando para vocês vão dar uma olhada e vão ver, vou identificar, por exemplo, desse lado esquerdo aqui, não dá para ver direitinho, né? Mas é os tipos de solo que nós temos aqui. O lado direito já é a aptidão agrícola, né? Onde eu posso ter mais sucesso plantando uma agricultura, criando gado, plantando floresta, né? Então, são decisões importantes que a gente pode estar levando para o agricultor e pode estar mapeando, né, de forma mais específica, tá? Isso daí é só esse ensaio, né, para a gente entender a importância desse estudo, para a gente tomar decisão
numa propriedade, tá? Em diferentes tipos de atividade. Então, voltando, né, àquela classificação, né, a gente vai falar um pouquinho sobre essa primeira categoria, essa primeira classe, né, que é conhecida como ordem, né, que seria as 13 classes, né, os 13 nomes, né, do solo, que é aquela primeira vista, né, aquele primeiro contato com o solo, eu posso olhar o solo lá e ver uma característica dele e dizer, olha, esse solo é latossolo, é neossolo, é organossolo, é vertissolo. Ou seja, já pode ter uma imaginação mais ou menos de como é aquele solo, tá? Por exemplo, nessa categoria aí do primeiro nível, né, e essa classificação, essa identificação, elas são relacionada pela presença ou não de determinado atributo, que eu vou falar para vocês o que é esse atributo. E também do perfil do horizonte do solo. Por exemplo, eu estou no horizonte O, que ele está lá mais próximo à superfície, ele pode ser um tipo de solo. Ou ele está mais lá no fundo, lá no horizonte B para baixo, horizonte C. Aí eu já posso já começar já com a presença de alguns materiais, né, com matéria orgânica, com argila e outros, eu já posso já começar a classificar o solo. Já, digamos assim, já é uma coisa mais fácil, por exemplo, de ter essa identificação. Apenas a gente analisando essas situações, esses atributos ou perfil do solo. Ok? Aí não precisa, por exemplo, eu ir lá para o laboratório para me saber, dizer, esse solo é latossolo. Com algumas características já é possível identificar, que a gente vai ver lá na frente. Então, de forma geral aqui, nessa primeira categoria, ela vai ser determinada pela presença ou ausência desses atributos no horizonte do perfil do solo, tá? Aqui, uma lista de atributos, tá? Que a gente pode identificar aí para a gente classificar o solo. Cada atributo desse, por exemplo, matéria orgânica, eu selecionei aqui dois matéria orgânica e plintita, né, justamente para a gente dar uma compreendida de como é que eu vou ter essa característica, ter esse atributo que ela está dizendo aqui, ó. Tá? Por exemplo, nós temos diversos atributos aqui. Eu coloquei alguns, mas ainda tem uma reticências aqui com muito mais atributos ainda, né, para a gente poder dar uma classificação no solo. Como eu falei, lá o livro lá da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo da Embrapa, que está disponível na internet, que eu vou deixar disponível para vocês, ela está detalhando cada uma dessas, ok? É muito, né? Então, por isso que eu selecionei dois, só para a gente ter uma ideia de como a gente pode estar classificando o solo, né? Só para vocês terem uma ideia, material orgânico, a gente já pode ter na mente de alguma coisa que seria isso. Material mineral, né? Também já é tranquilo. Atividade na fração de argila, ou seja, o tamanho dessa argila, que tem diversos diâmetros. Aí, saturação por base, se esse solo aí ele tem, por exemplo, quem é essas bases? O fósforo, o cálcio, o magnésio, né? A gente tem uma soma e a gente sabe se tem excesso ou não, né? E as outras informações aí, tá? Só para a gente ter uma ideia aí do solo. O solo tem um caráter rúbrico. O que é isso, esse caráter rúbrico? O caráter salino, né? Tem muito sódio, tem muito sal, e assim vai. E aí, só para a gente dar uma refletidazinha, né? Naqueles dois que eu falei, né? O material orgânico e a plintita, né? Mas temos outros lá, né? Que a gente viu. Então, o que é o matéria orgânica? A gente já está acostumado, né? A gente já viu bastante lá na compostagem. A gente sabe que a matéria orgânica lá, ela tem bastante material originário aí de resíduos vegetais, de resíduo até de animal, e que está em diferentes estágio de decomposição, né? E nesse caso aí, a matéria orgânica não está considerando a raiz viva, né? Está considerando aquele material em decomposição, né? Se eu tenho uma árvore lá com uma raiz,
Então, ele não é considerado, por exemplo, né, na hora que a gente vai avaliar o solo. Só aquele material que já está em processo de decomposição ou está decomposto, que ele vai ter aquela cor escura, né? E aí ele é a matéria orgânica, né, dos que está constituída lá no solo. Desculpa. E a plintita, né? Uma que a gente selecionou para falar um pouquinho. Então, a plintita ela é uma mistura de argila. A gente tá lembrando o que seria argila. Opa, desculpa, pessoal, deu uma tosse agora. A argila, gente, nós temos diferentes diâmetros. Nós temos areia, argila e silt, né? Então, a argila é aquele tamanho intermediário digamos, do solo, né? Ou seja, uma partícula. Então, essa mistura daquela partícula de argila, daquele solo lá, né? Que às vezes a argila arenosa e argilosa, para ela ser considerada plintita, ela tem que ter pouco carbono orgânico. Então, é uma das questões. E tem que ter muito ferro. Então, se ela tiver bastante ferro na sua composição, digamos, ela pode estar muito vermelha ou muito amarela, a gente já pode imaginar que ela tem excesso de ferro e, com isso, ela acaba diminuindo aí o carbono. Ou também alumínio, né? Então, se tivesse muito alumínio também, ele é uma característica de plentita, ok? Então, é só essas duas para a gente refletir nesse atributo aí do solo. Aqui para a gente lembrar, né, que a gente colocou nessas primeiras aulas, aquele horizonte do solo, ou camada do solo, né? Por exemplo, aqui a gente está falando que a superfície, né, é aquela camada, por exemplo, do horizonte O, horizonte A. Ó. Essa primeira camada aqui é a camada da superfície, ou seja, ela é rica em, por exemplo, em matéria orgânica. Então, a gente já pode começar a imaginar que esse perfil do solo aqui vai ditar um tipo de solo. Se o solo tiver aqui mais na superfície, ou tiver com característica de horizonte B, horizonte C, rocha, aí ele vai ser um outro nome, outro tipo de solo. Então, essa é o perfil do solo para a gente mais ou menos classificar esse solo, tá? E aí o atributo, se ele tem, por exemplo, matéria orgânica, se tem pretita, se ele tem outros atributos que a gente viu lá na sala. Então, aqui nesse lado esquerdo, né, ele está falando solos superficial, né, é a camada, até a camada A, ó, e para baixo é o subsolo, camada superficial, que a gente já vai entender porque eu estou falando isso. É nesse ponto aqui, ó. Então, além dos critérios do atributo que a gente falou lá um pouquinho, o outro critério para definir esse nome desse solo, né, seria esse perfil do solo, que aí ele está falando lá no estudo, lá no livro, né, lá da Embrapa, essa publicação, ele está chamando de horizontes diagnósticos superficiais. Ou seja, quem é superficial é aquele horizonte A, aquele horizonte O, é o H, né, que está lá na superfície, como a gente acabou de falar. Então, tem lá horizonte A chernozêmico, úmico, proeminente, antrópico, fraco e moderado. Então, tem essas características aqui que vai ditar o nome do solo. Aí, se eu tiver lá horizonte A com características chernozêmico, aí ele vai ser um solo chernozênico, pode ter essa predominância. Se ele tiver horizonte A antrópico, ele vai ter também um nome do solo, né, que vai lá naquela categoria lá dos 13, né? E se ele tiver já na superfície, que é horizonte B para baixo, né? Olha, horizonte B textural, horizonte B latossólico. Então, nós temos aí uma classificação. A gente sabe que o horizonte B ele tem subclassificações, né? De acordo com a característica, com o atributo dele. Aí, por exemplo, lá se ele tiver horizonte B, textural, a gente pode dar o nome lá de H concrecionário, horizonte lipoplíntico. Então, ou seja, também uma série de classificações somente no perfil do solo. A gente viu nessa imagem aqui, tá, gente?
Só um geral, horizonte O, horizonte A, horizonte B. Ó. Esse horizonte B tem uma série de nomes, uma série de classificação. Assim como o horizonte A também. Ó. Aqui ele está só o geral, tá? Mas é só para te compreender que existem essas classificações. É claro que a gente não vai cobrar de vocês o nome todinho desse solo, desses atributos, nem desse perfil. É só para te ter uma ideia que tem essas classificações, essas divisões, e que através dela eu vou dar o nome do solo. Vou dar o nome lá do que é o latossolo, o que é o organossolo, né? Esses nomes aí que a sociedade brasileira classificou naquelas primeiras 13 ordens, e aí vai as outras, né? As outras classificações. Por isso que é uma imensidade de nomes, né? Para se definir um tipo de solo. Aí a gente escolheu dois aqui, o que é horizonte ístico, por exemplo, né? Como a gente viu aqui. O que é um horizonte concrecionado? Que aí ele é o horizonte que tem no solo, horizonte concrecionário, horizonte lipoplíntico e outros. Aí horizonte grey, né? Que ele vai dar também um nome de um tipo de solo. Grey solo, né? Então ele é porque ele está nesse horizonte, ele tem essa característica. Então, o que seria um horizonte ístico, né? Vamos escolher dois aqui só para refletir, né? E aí, se a gente tiver necessidade de ter mais informações, a gente vai buscar lá no material. Então, o horizonte ístico é um tipo de horizonte de coloração preta. Olha, já começa a definir por aí. Cinzenta, muito escura ou brunada, né? Que seria aquele meio, aquele amarelo meio vermelho, né? Então, primeira coisa desse horizonte ístico é essa cor dele, ó, tá? Que seria a segunda categoria que fala em relação à cor, que a gente vai ver depois. E que predomina elevado teor de matéria orgânica. Então, o horizonte, aí já fica já mais tranquilo, né? Se a gente tiver aquele solo escuro, meio ou cinza ou brumado, e aí a gente já sabe que está lá próximo do perfil do solo, né? Que ele está lá escuro, então ele já é uma característica para a gente fazer uma classificação. E se eu tiver já um horizonte lá concrecionado, né? Por exemplo, se eu tiver lá mais de 50% de material grosso, de material que é como se eu pensasse, é como se fosse umas pedras, uns cascalhos, né? Se eu tiver muito desse material, ele é um horizonte concrecionado, é como se fosse um concreto, né? Se fosse um material mais grosseiro, né? Então, eu posso definir aí que ele é concrecionário. Agora, é claro, para ele ter essa característica, ele não pode ter uma espessura muito grossa. Aí ele está dizendo aqui que tem que ter ali apresentar aí, no mínimo, né, 30 centímetros de espessura. Tá? Então, aí eu já posso dizer que ele é concrecionado. Isso significa dizer que cada material desse, cada horizonte desse, ele tem a sua característica, tá? Então, tem que. É só um exemplo que a gente escolheu aqui para a gente pensar e refletir aí, né? De como é feito essa classificação do horizonte. Então, cada horizonte tem o seu perfil, tem a sua forma, tem a sua característica, tá? Isso eu estou me referindo, tá, gente, a esse perfil, esses horizontes, tá? Lembrando, o atributo lá no outro, né, que a gente falou um pouquinho. Então, para a gente ter esse nome, a gente tem que juntar essas duas coisas, tá? Isso daí é o fundamento aí para essa ciência do solo. Aí o exemplo, digamos, do organossolo. Deixa eu ver se eu passei alguma aqui. Só para a gente, digamos, entender. Esse organossolo é o do primeiro nível, né? É o primeiro nome que ele tem. Percebo, gente, que eu coloquei organossolo aqui maiúsculo, né? Então, nos mapas, no material, ele vai estar lá em maiúsculo, lá o nome do latossolo, do organossolo, do vertissolo, do gleissolo. Então, ele vai estar lá maiúsculo, tá? Porque ainda tem essa divisão aí que o material coloca, que a gente vai ver lá na frente também, que ele tem lá uma letra maiúscula que representa esse tipo do solo, tá? Não é muito usual, né? Inclusive, colocar letra, né? O organossolo é o O maiúsculo, né? Ele representa o organossolo. A gente não vê muito em mapa isso, né? O Ozinho lá, a letra, né? E não só do primeiro nível, no segundo nível também é a mesma coisa. Só que o segundo nível da E maiúsculo, a escrita, mas a gente vai ver depois com mais calma. Então, para a gente chegar a identificar o organossolo, a gente tem que seguir algumas situações, né? Como a gente falou, né? É um exemplo, né? E serve para os outros também.
para te identificar esse primeiro nível, tá, gente? Isso aqui é o detalhe da situação. Então, a gente vai identificar os atributos para diferenciá-la dos solos constituídos. Né? Então, a primeira coisa é ver alguns atributos. Por exemplo, para a gente chegar a esse organossolo, a gente vai diferenciá-lo dos solos minerais. Ó. Então, a gente já começa por aí, porque o organossolo ele vem de orgânico mesmo, e vem de uma matéria orgânica. Então, aquele material que está rico em matéria orgânica, a gente já vai seguir aí para esse material aí que seria um organossolo. Então, a gente vai analisar as propriedades minerais deles. Por exemplo, se ele tiver excesso de matéria orgânica, provavelmente que vai chegar a esse nome organossolo. Aí também ele tem um potencial de modificação, né? Quando, digamos, ele é drenado ou leva algum cultivo nele, ou seja, quando a gente coloca água, quando a gente planta alguma coisa, a gente percebe que ele é rico em matéria orgânica, ele tem uma fertilidade maior, então é provável que esse solo seja organossolo. E aí, um detalhe importante, né, que a mudança desse solo, ele é meio que lento, né? Ele tem lá uma firmeza muito grande, uma quantidade muito alta de matéria orgânica que favorece o cultivo. Né? Então, ele não tem pobreza de nutrientes, por exemplo. E aí, isso aí vai ser um indicativo para a gente já dizer que é organossolo. Lembre-se que eu estou falando de atributo lá, né? Olha, o matéria orgânico, né? Então, já é um atributo que eu considerei. Aí, vou analisar o perfil do solo também. Geralmente, esse solo ele vai estar lá na superfície, ele vai estar lá no horizonte A. Então, é muito difícil encontrar um organossolo no horizonte B ou C, principalmente no C, porque C basicamente não tem matéria orgânica. Então, no C, eu posso já considerar outro tipo de solo. Há um solo, por exemplo, que não tem matéria orgânica, um solo mais concrecionado, né? Então, aí eu já vou dar outro nome para ele. Então, para a gente identificar esse primeiro nível, exige também a experiência do profissional, mas aí a gente já pode dar sugestões, né? Já dá indicativos de qual é o nome desse solo. Então aí a gente pode olhar aqui, ó, aquilo que eu falei, né? Esse material da Embrapa, até essas imagens tem no estudo, tá? Eles fizeram as coletas e identificaram algumas regiões, por exemplo, o organossolo aqui. Se a gente olhar aqui nessa imagem, né, que é um solo lá de Coruripe, de Alagoas, se a gente vê aqui, olhando esse perfil aqui, ó, a gente percebe que o organossolo está aqui, lá na superfície, ó. Ele já está dizendo lá, a gente já olha pelo horizonte que está na superfície, então aqui a gente já diz que, digamos que é horizonte A. A gente vê um aspecto escuro, né? Então a gente já começa, então, visualmente já dizendo, isso aqui é um organossolo. Ele não está, digamos, vermelho, não está branco, aí então a gente pode até já começar a dizer que ele está aí nesse primeiro nível. Aí ele fala organossolo imórfico, né? Ele já entra já no segundo nível para realmente definir. Ele só chegou até o segundo nível com o imórfico, né? Mas aí a gente poderia dar sequência aí e classificar detalhadamente ele, tá? Mas para a gente entender esse estudo aqui, eu acredito que só a gente tem entendimento do primeiro nível, a gente já está num bom nível de conhecimento, tá? E aí os níveis categóricos do primeiro, da primeira ordem, ó. Os nomes deles aí, ó. Latossolo, argissolo, plintossolo, cambissolo, organossolo, planossolo, gleissolo, chernossolo, espodossolo, neossolo, nitossolo, luvissolo e vertissolo. Vocês percebem que tem 13 nomezinhos aí. E aí fica fácil identificar por causa da palavra solo, tá? Então, por exemplo, eu tenho um solo arenoso, um solo argiloso. Esse nome arenoso e argiloso é uma característica, é um atributo para dar um nome ao tipo de solo, tá? Então, o nome em si do solo é esses aí, tá? Qual é o tipo do solo? É um latossolo, é um argissolo, é um organossolo.
Por quê? Porque tem matéria orgânica, tem material argiloso, arenoso, tem uma cor vermelha, tem uma cor amarela. Aí a gente vai classificando esses nomes, tá? Que aí ele está no primeiro nível, tá? Por exemplo, qual é esse solo? Aí você pode até perguntar, mas qual é o nível de resposta que você quer? Eu quero a resposta do primeiro nível. Eu quero a resposta do segundo nível. Aí vai olhar lá o solo e vai dizer, esse é o latossolo amarelo ou latossolo vermelho. Tá? Então aí eu já entro com as duas informações. Eu quero o terceiro nível. É o latossolo vermelho plíntico, plintita. Ou seja, ele vai detalhando aí o nome do solo, tá? Aqui, gente, aquilo que eu falei, são os símbolos, ó. Ele tá lá no material, né? Aí tem aqui, por exemplo, o primeiro nível, que a gente acabou de ver, né? Os 13, né, ó. Aí, por exemplo, o cambisolo tá pequenino aqui, talvez deixe para vocês verem. Aí eu tenho um C maiúsculo lá que está representando o C. Por exemplo, se eu pegar um mapa lá, tiver um C maiúsculo no mapa, então lá significa que é o cambisolo. Aí se for o E, aí já vai ter espodossolo. E assim vai, ó, tá? Geralmente eles estão pegando a primeira letra, latossolo, L maiúsculo. Se eu tiver o segundo nível, digamos, vem lá C maiúsculo, aí lá do lado vem uma outra letra maiúscula também. Então, a segunda letra maiúscula, ela já é o segundo nível, tá? Que seria maiúsculo ainda. Por exemplo, acinzentado é AC, ó, duas letras. Ou esse aqui é Bruno acidentado, BAC, três letras. Mas como é que eu vou identificar? A primeira letra logo é o primeiro nível. As outras letras maiúscula, que pode ser até três letras, ó, ela é maiúscula também. Já o terceiro nível, preste atenção, ele não é mais maiúsculo, é uma letra minúscula. Tá? Então, geralmente aqui eles estão classificando as letras até o terceiro nível. Tá? Então, a partir daí, não tem mais uma letra que represente esse material, tá bom? E aí, algumas definições aqui no anexo G, tá? Mas aí, o ideal é que eu queira mostrar principalmente aqui essas letras para vocês identificarem no mapa, no estudo, né? Quando vocês baixarem algum shape, com os mapas aí do mapa bioma ou do IBGE, aí para vocês darem o tratamento, vocês podem usar esses termos aí, tá? No próprio mapa já podem, no caso o mapa bioma, ele já dá onde nós temos, né, os tipos de solo no Brasil. Só que ele dá geralmente o primeiro nível, máximo o segundo nível, tá? Justamente porque uma necessidade de detalhar, né, ir em campo, tirar essa coleta e mandar para o laboratório para ele ter lá o nome completo, tá? Então, olha só aqui que eu estava falando no momento anterior. Por exemplo, esse solo aqui, ó, ele é um latossolo vermelho. Percebo que o nome no primeiro nível, né, ele é maiúsculo. Ó. Ele é em caixa alta aí a referência ao tipo do solo. E também a segunda é caixa alta é maiúsculo. A partir da terceira já começa a aparecer o termo minúsculo. É a forma, digamos, de escrita, principalmente aí nos mapas. Então, esse latossolo aqui, ó, ele é vermelho, o nome dele, latossolo vermelho. Já pode até visualmente ver, né, a cor do solo, né? Aí a gente já não percebe direitinho aqui, por exemplo, raiz, aquele solo escuro, né, aquele matéria orgânica, mas ele pode ter matéria orgânica, mas ele não tem aquele aspecto escuro. Então, esse solo nunca vai poder ser organossolo. Ele vai ser o latossolo. Ele pode ser até por exemplo, o neossolo. É um solo novo, né? Esse solo aqui é um solo mais velho. O neossolo é um solo mais novo, mais recente. Tá? E aí ele pode até apresentar essa característica. Tá bom? Aí, essa característica, essa leitura aí, por exemplo, do latossolo, né? Eu peguei mais ou menos só para a gente fazer essa reflexão. Então, esse latossolo vermelho, ou latossolo, são constituídos por material, principalmente mineral. Então, se a gente olhar aqui, a gente pode já imaginar que isso daqui está rico em óxido de ferro, em ferro, né? E aí, então, a riqueza dele está maior em mineral, e não, por exemplo, em matéria orgânica.
né, que já é uma outra característica. Então, eu já tenho um indicativo de como eu vou dar o nome desse solo. E aí ele está, geralmente, os minerais, né, eles não estão na primeira superfície do solo, né, que aquele horizonte A, horizonte O, né, e porque a característica desses horizontes é riqueza em matéria orgânica, como a gente viu lá naquele horizonte, lá no perfil. Então, geralmente, onde já está rico em minerais, né, no caso, esse caso aí, óxido de ferro, e outros minerais, por exemplo, manganês, até calcário, né? Então, eles já estão muito mais lá um pouquinho mais na superfície, né? Que seria o horizonte B. Então, mais lá embaixo um pouquinho. É claro que não quer dizer que um solo, esse caso aqui, ó, tenha que ter lá uma camada de matéria orgânica. Ela tem aqui na subsuperfície aqui uma camada bem fininha de matéria orgânica, ó. Mas ela é composta basicamente de minerais. Aí ela já está aflorando aqui, ó. Então, essa ordem de perfil, tem que ter primeiro matéria orgânica, depois isso daí varia muito, tá, com a região, né? Às vezes, no próprio solo já pode ter já lá o horizonte R, né? Pode ter lá uma rocha aflorando, como a gente vê aí na paisagem. Então, esse caso aqui é tá? Ele já tem lá, ele já está florando quase o horizonte B. Está bem no perfil, já rico e lá em ferro. Aí, no caso, ele está abaixo de qualquer tipo de horizonte A, né? Então, tem lá o horizonte A, uma camada fininha, mas tem, né? E geralmente ele vai estar lá seguindo, né, até 200 centímetros, até 300. Né? Então, aí no caso, mesmo tendo lá um horizonte A, com, por exemplo, com matéria orgânica, pode ser que lá embaixo ele possa ter essa característica. Então, esses solos, sendo predominado esse perfil de horizonte B com mineral, eu vou considerar ele latossolo e não organossolo, tá? Então, para mim dizer que aquela região lá, posso até ter lá na primeira camada um organossolo, a partir da segunda lá, eu posso ter já lá o latossolo, tá? Então, aqui só outro perfil, né? Digamos assim, o que seria o horizonte B latossólico, né? Só para a gente. Porque esse é o horizonte B latossólico, onde está o material que vai dizer que esse solo é latossolo. Ele tem que estar lá no horizonte B latossólico. Ó. E seria isso. O horizonte B latossólico é constituído por quantidade variável de óxido de ferro e de alumínio. Ou seja, ele tem que estar rico nesse material. Ferro e alumínio também, tá? Ou alumínio, né? Principalmente. E aqui só digamos assim, um termo, digamos, para memorizar o solo, por exemplo. Eu vou considerar esse material aqui é um argissolo. Por que, mais ou menos? Só para o próprio material ele já sugere esses termos, né? Digamos, para facilitar aí a leitura do nome desse solo. Por exemplo, eu vou ler alguns aqui, aí vai ficar para a gente pesquisar, né? Para a gente tentar compreender de como é essa característica, como se fosse um atributo dele, né? Por exemplo, o argissolo, o elemento dele é o Ag, né? Que seria uma abreviatura que vinha da argila, acumulação de argila, esse perfil aí B, né? Um B textural, por exemplo. Aí eu chego a mais ou menos a esse nome aqui, argissolo. Se eu tiver aqui o organossolo, então ele vem de organo, né? Então, orgânico, material orgânico, ele está lá no perfil do Sol, lá em cima, no horizonte H ou no horizonte O, né? Horizonte oístico, que seria próximo à superfície, né? A gente olha lá no mapa, a gente só vê o horizonte A, né? Mas a gente tem essa subdivisão. Tem o horizonte O ainda, o horizonte H, que já fica bem perto mesmo da superfície. Ou seja, que está apresentando riqueza lá de matéria orgânica. Aí se eu tiver um outro aqui, o Gley, ó. Gley solos. Esse Gley aqui, gente, ele vem de um termo em inglês que é como se fosse um solo muito úmido, um solo alagado. Um solo que
está rico em umidade. Então, eu já posso já deduzir ele é um solo gleissolo, ou seja, porque ele tem muita água, às vezes aquela parte de várzea, aquela área de baixão, é a característica do gleissolo. Aí o luve solo, aí vem da parte luvial, dessa transformação muito rápida do solo, né? Aí ela chega a esses termos. E aí nós temos outros aí, né? Que, digamos, ele vai dar vai ajudar a gente a memorizar, né? E, digamos, chegar a um nível, a um nome desse solo. Como eu falei, é um exercício de leitura mesmo, né? A gente tem que ter ter assim, essa força, né? De ler o material. Confesso que eu já li umas 2 vezes, mas eu preciso ler mais, porque cada leitura a gente vai absorvendo aí mais alguma informação, digamos, teórica. Mas para a gente ter realmente essa experiência, essa expertise, é necessário ter em campo, né? Fazendo a coleta, visualizando, tendo diferentes contatos. Tem profissionais justamente especializados só nessa área aí, né? Só para identificar o solo, fazer as análises, fazer as coletas e dar aí os nomes. Aí o segundo nível, geralmente ele está relacionado com a característica da cor, né, e com alguns atributos, né? Por exemplo, eu coloquei aqui vermelho, amarelo, bruno, ó, que já seria uma mistura aí de cores, e o gley, né, como eu falei, né, que seria aquela questão da se a área está alagada, se está muito úmida, né? Então aí ele vai ditar esse segundo nível, seria latossolo vermelho, latossolo amarelo, neossolo vermelho, amarelo, latossolo bruno, né? Então ele vai ter esses nomes. Eu não sei se eu coloquei aí, acho que eu coloquei no próximo slide, mas tem, né, os nomes, né, das cores direitinho lá no material, tá? Aí o terceiro nível, que já vai dar uma característica, digamos, mais química do processo. Aí já vai ter precisar fazer uma análise para chegar a esse termo, por exemplo, distrófico, eutrófico, distrófico, férrico, acítrico, ou seja, são diversas categorias, né? Que, se eu não me engano, aí nesse caso chega a acho que umas 400 situações, tá? E lá no material ele vai dando cada situação, cada característica, tá? Inclusive ele pega o solo e destrincha, pelo menos até o terceiro nível. O quarto nível, né, que já é um subgrupo já consolidado, digamos, finalístico, e aí ele tem diversas características. E cada situação dessa, ele vai diferenciar, detalhar assim, esse tipo. Por exemplo, argilúvicos, vertissólicos, plínticos, né? Então, ele já vai chegar lá esse termo, nesse nome, né? Aí o quinto nível, que já é as famílias, né? Ela está em processo de discussão, já tem diversos nomes já aí em uso. No entanto, ela não está oficialmente ainda publicada, né? Para se classificar até ao nível de família, né? A gente está até em grupos, né? Ordem, subordem, grupos, agora é na família. Está em discussão. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Latossolo amarelo, acrítico, petroplíntico, textura. Então, essa textura aqui já é a família. A gente pode ler aqui, ó. Primeiro, latossolo, segundo nível, amarelo, terceiro nível, que é acrítico, petroplíntico, e aí esse quinto, na verdade, aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, que é o petroplíntico, e o quinto, textura, né, que aí já esse termo aqui finalístico, digamos, no final aqui do nome do solo, que ainda está em discussão. Aqui tem argilosa, cascalharenta, né, que seria o segundo nível. Terceiro nível, endoconcrecionário. Quarto nível, oxídico. E aí, aniônico, né, que seria aí a quinta categoria. A sexta também a gente vai falar um pouquinho, e tem séries sendo discussão, e aí geralmente não está definido direitinho isso ainda no material, né, no estudo científico, e não está, digamos, oficializado, porque ainda está em discussão.
Tá? Então, aí, alguns exemplos aqui, ó, de como a gente vai fazer a leitura. Se eu quero fazer lá a leitura lá apenas do primeiro nível, se eu, digamos assim, eu vou falar em ars de solo, eu vou lá só ler e só vai dar lá do primeiro nível. Ah, esse solo é ars de solo. É uma classificação. Se eu quero uma leitura no ars de solo vermelho, então vermelho é o segundo nível. Vejam a forma da escrita, tá, gente? Eu trouxe aqui a escrita certinho, tá? E o terceiro nível, ars de solo vermelho distrófico. Olha, vejam que o distrófico está em minúsculo, tá? E o quarto nível também, ó, distrófico arenítico minúsculo. Então, essa que é a grafia correta aí das categorias, tá? Aí eu trouxe outro exemplo aqui, ó, que aí, na verdade, como eu quero essa classificação lá na quarta categoria, né, no quarto nível categórico, aí eu leio argissolo vermelho distrófico arenítico. Então, aqui eu estou no aonde está o material, aonde o estudo está oficialmente, até a quarto nível, né? As outras, o quinto e o sexto nível, o quinto está em discussão, o sexto ainda está ainda no forno, ainda está ainda sendo viabilizado, sendo estudado, né? Os termos, e aí vocês percebem que quanto vai se avançando aí as categorias, os níveis, vai aumentando aí o número de classificações, né? E aqui, gente, tem um material que o professor Marcelo, que eu assisti aula com ele, né? Ele tá dando, digamos, essa mesma aula que eu estou trabalhando aqui, mas ele está falando uma abordagem bem mais tranquila, até podemos dizer assim. Então, a gente convida vocês a assistirem esse material, né? Eu assisti com ele, né? A gente estudou esse assunto com ele, e ele é bem didático, bem tranquilo, eu acho que vai somar bastante aí esse conhecimento que a gente está falando agora, tá? E aqui no lado tem outro material também, gente, que a gente vai iniciar uma discussão, eu quero já iniciar essa provocação para vocês, que o acesso a esses dados, que a gente está vendo aqui de forma teórica no livro, identificando, vocês podem estar buscando nesse projeto aí, que ele é um projeto até recente do governo, né? Não só do governo, é um projeto que tem parceria pública e privada e instituições aí fora do país, da União Europeia, acho que da Alemanha, tem um grupo que se dedicou a fazer o mapeamento do solo do mundo, né? Mas nós temos aí um avanço bastante grande de informações daqui dos solos do Brasil. Não só essa classificação, né, saber onde está o latossolo, o organossolo nas regiões do Brasil, e em Abaetetuba, em outras regiões menores, né, a gente consegue já ter uma resolução de até 30 metros, a gente já consegue ter uma ideia aí já de como é aquela região, tá? Mas também tem da aptidão agrícola, que vai ser a próxima aula que a gente vai falar um pouquinho, né, de como é essa divisão. Então, vocês podem estar acessando esse material. Aqui é um vídeo, digamos, que comenta de forma geral, né, o solo, ou, na verdade, o projeto, mas tem diversos vídeos lá no site do MapBioma que vai definindo diversas metodologias que eles têm. Por exemplo, como é que eles fazem o mapeamento de área desmatada, mapeamento de áreas que está em incêndio, mapeamento de áreas que deu certo, algum tipo de cultivo, tá? Então, é uma ferramenta bem atual, bem legal, que qualquer profissional do meio ambiente, principalmente os profissionais mais diretamente na área, que são os técnicos do meio ambiente, né, engenheiro ambiental, esse pessoal das agrárias aí, que essas informações são muito importantes para a gente tomar uma decisão, para a gente dar uma orientação, para a gente fazer uma ideia e fazer, digamos, o cultivo de alguma coisa, ou dar uma sugestão para o agricultor, para o produtor, para o empreendedor. Então, a gente sugere que vocês dêem uma olhadinha, porque quando vocês verem já o processamento, vocês vão ter a ferramenta do QGIS, do ArcGIS, dos outros aplicativos para vocês baixarem e fazer o tratamento, tá? Até então, a gente está estudando aí essas situações, a aptidão, o nome do solo e outros, que vai dar subsídio para a gente usar a ferramenta, tá? Para a gente saber o que eu vou fazer com o QGIS. Como é que eu vou mapear uma área desmatada, uma área degradada? Que solo é esse? Né? Que massa d'água eu tenho? Né? Então,
a gente vê que lá na frente isso vai fazer sentido e essas informações são valiosas, né? Para a gente tomar essa decisão lá na frente, tá? Então a gente agradece aqui a oportunidade, a gente se coloca à disposição de vocês, qualquer dúvida, curiosidade, né, mais informações, a gente está à disposição, tá de vocês, a gente tem assim, o maior prazer de estar ajudando vocês, de estar formando vocês da melhor forma possível para vocês estarem aí em condições de usar essa teoria aqui, de fazer essa leitura, mas também usar ela na prática, né? Usar ela no ambiente de trabalho para o gestor, para o proprietário, para o agricultor, ou vocês mesmos tomarem a melhor decisão, tá? Então, um abraço e a gente está por aqui, tá?